Mais uma vez aqui, um prazer, uma honra muito grande poder falar contigo, com a sua família, e vamos refletir um pouquinho na palavra de Deus. A palavra do Senhor, Mateus 14, 22, diz o seguinte: E logo Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes disse: Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir a encontro ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Queridos, esse texto nos fala sobre um momento diferenciado na vida dos discípulos. Primeiro, eles entraram em um barco sem o Senhor Jesus, atravessando para o outro lado. E como o barco foi açoitado pelas ondas, tiveram medo os discípulos. Existe um outro momento na vida deles que eles também têm medo das ondas, das dificuldades da vida. Existem muitas dificuldades na vida, existem muitos problemas que sobrevêm sobre nós. Porém, queridos, vale a pena lembrar que tal qual foi com os discípulos, também é conosco. O Senhor Jesus deseja estar no nosso barco. E ainda que as ondas sejam altas, o Senhor Jesus garante a nossa vitória. Perceba que o apóstolo Pedro disse assim: olha, se é o Senhor, me permita que vá ter contigo sobre as águas. Ele disse: venha. O Senhor deseja que você ande sobre as águas da adversidade, dos problemas, das dificuldades. Não importa qual seja a luta, importa que o Senhor Jesus está contigo neste barco. E eles esqueceram de mais um detalhe importante também. O Senhor Jesus havia dito a eles: passe para o outro lado. Não tem onda, não tem dificuldade, não tem problema, não tem luta que possa nos impedir de ter a nossa vitória, porque o Senhor Jesus sempre nos diz: passe para o outro lado. O outro lado é a vitória dessa dificuldade. Se você está no momento em que as ondas estão assolando o seu barco, se você está no momento em que as dificuldades são grandes demais e você não consegue vencer, pense que Jesus já disse essa palavra à sua vida: passe para o outro lado. E se você precisar andar sobre as águas, apenas não tire os seus olhos do Senhor Jesus. Porque se tirar, tal qual o apóstolo Pedro, pode ser que você se afunde. Ou diria eu, folgadamente você se afundará. Mas mantendo-se firme no Senhor Jesus, com certeza você passará para o outro lado. Grande abraço, fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe.